Eu sou o SUS. 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 Armã, Aré, SUS. Eu sou o SUS. Eu sou o SUS. Repórter SUS. O que acontece no seu sistema de saúde? Estamos de volta com o nosso Repórter SUS, o podcast de saúde do Brasil de Fato, em parceria com a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio da Fiocruz. Nesta semana, nós vamos falar sobre a política de atenção à saúde da população preta no nosso país. A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra está completando 15 anos, mas é possível que você que está nos ouvindo nunca tenha ouvido falar dela ou nunca tenha sentido na prática os efeitos dessa política. A gente vai entender se é isso mesmo, vai entender quais foram os avanços e quais são os obstáculos para que essa política seja implementada e para que a gente consiga acabar com qualquer expressão de racismo dentro do nosso sistema público de saúde. Então começa a partir de agora o nosso podcast. Quem está com a gente é a jornalista da Escola Politécnica, Juliana Passos. E tudo bem, Ju? Salve, Nara! Beleza, Ju, vamos nessa, então vamos conversar sobre esse assunto importantíssimo. Para isso, a gente convidou a professora Edna Araújo, da Universidade Estadual de Feira de Santana, e que é membro do GT Racismo e Saúde da Abrasco, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Professora Edna, obrigada por estar aqui conosco. Olha, eu que agradeço a oportunidade de estar conversando, trazendo informações sobre a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra e para que mais pessoas tenham conhecimento do que se trata e o que é trazido no bojo dessa política. Professora, você pode dar para a gente um balanço sobre a política nesses 15 anos? Então, eu gostaria de começar lembrando que essa política ela tem marcas e tem um objetivo geral. As marcas dessa política é o reconhecimento da existência do racismo institucional e promoção de mudanças na cultura institucional com vistas a se adotar uma política antirracista e não discriminatória. Uma outra marca é reconhecer a desigualdade étnico-racial na saúde da população como um fundamento na busca da equidade. E aí inclui nessa marca a população quilombola e aquelas que adotam as religiões de matriz africana. Quando o governo federal anuncia, em abril, a criação de um comitê para acompanhar a implementação da política, né, realmente é uma retomada que esse governo, que é um governo democrático, está fazendo para que a gente retome a trilha para uma implementação ideal dessa política. Em 2009, essa política foi institucionalizada, ela foi oficializada, apesar dela ter sido já passada pelo Conselho Nacional de Saúde, aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde desde 2006, ela foi oficializada somente em 2009, não é uma política que foi criada pelo governo, é uma política que foi criada e pressionada, tensionada a acontecer pelos movimentos sociais, porque o movimento negro e vários outros movimentos sociais, pesquisadores, intelectuais, teóricos, vinham já acompanhando de muito tempo a situação de vida e de saúde da população negra, e não somente a população negra, mas outras populações vulnerabilizadas nesse país, e vendo o quanto a falta de acesso aos direitos dessas populações, o tratamento desigual, a discriminação, o racismo, fazia com que nós tivéssemos, e ainda temos, dois países distintos. Um país dos brancos com indicadores de saúde e de condições de vida elevadíssimos, e um país de pretos, de indígenas, de pobres, com indicadores muito baixos, muito ruins
comparado aos países mais subdesenvolvidos do continente africano. De 2009 até 2015, havia o trabalho de comitê técnico que acompanhava a implementação da política junto ao Ministério da Saúde. Inclusive, eu fazia parte desse comitê. E em 2016, eu estava em Brasília, numa reunião desse comitê, quando foi dado início o processo de impeachment da presidente Dilma, e aquele comitê foi desfeito, e, como vocês sabem, né, todas as políticas públicas foi tirado recursos, né, as condições de desigualdade social em nosso país ainda se aprofundaram ainda mais, principalmente com o advento da pandemia por Covid-19. Mas a pandemia por Covid-19 também foi um marco que ajudou a população brasileira, de uma forma mais ampla, a perceber o volume, o abismo da desigualdade social em nosso país. Dentro desse balanço dos 15 anos da política, nós vimos que, a partir de 2016, entra o Temer, e que nada faz para levar em consideração, ter responsabilidade com as populações, com os programas, as políticas de melhoria da qualidade de vida das populações. Em seguida, o desastre de um presidente que só fez aprofundar a desigualdade. E é claro que a implementação dessa política ficou parada, não tinha nenhum trabalho, nenhuma ação desses governos que contribuíssem para que essa política fosse levada adiante. Aliás, todos sabem que o governo do presidente Jair Bolsonaro negava, inclusive, a existência de racismo em nosso país. E o que é que a gente pode falar sobre a implementação de alguns pontos dessa política, mesmo aos trancos e barrancos das mudanças políticas brasileiras nas últimas décadas? Então, a partir de 2023, com a volta de um governo democrático, com o presidente Lula à frente, a gente já vê as primeiras ações com vistas a resgatar, a retomar essa política. E, por exemplo, o que foi feito em abril, a criação de um comitê, né, é a retomada do que estava sendo feito antes, nessa linha de governo democrático, para acompanhar justamente a implementação dessa política. E esse comitê técnico de saúde da população negra, ele tem o objetivo de assessorar o Ministério da Saúde, né, direcionar as ações desse ministério, justamente com a perspectiva, com o propósito de que a política seja implementada em todo o país. Então, agora, no mês de abril de 2024, foi criado, né, um novo comitê. Era muito esperado por todos nós, pesquisadoras e pesquisadores, movimentos sociais, né? Porque esse comitê ele tem várias representações, principalmente dos movimentos sociais. A implementação da política, por todos esses motivos que eu coloquei, está bem distante de chegar a um patamar, pelo menos razoável, de implementação. Algumas pesquisas que se propuseram avaliar o grau de implementação dessa política observaram que somente um número muito baixo de municípios no Brasil todo conseguiu instituir algum grau de implementação. E uma pesquisa recente do próprio Ministério da Saúde mostrou um percentual muito baixo de implementação dessa política. Entretanto, nós temos que enfatizar que as várias ações realizadas por pressão dos movimentos sociais, não somente na área da saúde,
tem servido para uma melhoria tímida de alguns indicadores, como, por exemplo, o aumento de realização de consultas pré-natais entre as mulheres negras. E eu acho que o grande desafio dessa política é justamente a redução da morbimortalidade da população negra por doenças e agravos que são preveníveis e evitáveis. Professora, eu gostaria que você trouxesse mais exemplos de como essa política se efetiva no dia a dia do SUS. Por exemplo, no final do ano passado, em dezembro, o governo aprovou uma medida complementar que é, por decreto, né, a estratégia antirracista no SUS. Eu gostaria de entender como isso se efetiva na prática e de que forma isso se complementa à política já existente. E, na minha opinião, Juliana, a estratégia antirracista lançada pelo Ministério da Saúde, ela é muito bem-vinda, mas ela precisa ser lançada e praticada não somente pelo Ministério da Saúde, mas em todas as instâncias de governo, de outras áreas que não seja da saúde, já que nós estamos falando do racismo, que é estrutural e que é um dos determinantes da saúde e das condições de vida da população. A estratégia antirracista, aplicada de forma ampla, ela irá ter reflexo não somente no cotidiano dos atendimentos realizados pelo SUS, mas em todos os aspectos das condições de vida e de saúde da população negra. É preciso que tenhamos trabalhadores da saúde, incluindo aí prestadores da assistência e também gestores, que tenham nas suas formações acadêmicas conteúdos programáticos que os levem a reconhecer o racismo como determinante social da saúde e que os levem a reconhecer as doenças e agravos que são mais prevalentes na população negra e outras populações vulnerabilizadas. E que principalmente como deve ser feita a abordagem a essa população, a assistência ofertada, o cuidado e a promoção à saúde, que devem ser baseados no princípio da equidade, ou seja, tratar diferente que quem está em pior situação, quem está mais exposto às iniquidades econômicas, socioculturais, dentre as quais o racismo. Aliás, a inclusão desses conteúdos relacionados à população negra nos processos de educação dos trabalhadores da saúde é uma das diretrizes da política e um dos seus objetivos específicos. Aí você poderia me pedir para eu dar um exemplo do impacto que a falta desse conhecimento pelos profissionais e pelos gestores na vida, na saúde das pessoas, principalmente daquelas em situação de vulnerabilidade. Né? Eu vou dar o exemplo das pessoas que têm anemia falciforme, que nós sabemos que é uma doença que ocorre majoritariamente na população negra. Várias pesquisas têm mostrado a mortalidade precoce da população negra que tem a anemia falciforme, e a doença em si é uma doença genética, é uma doença que traz várias complicações e que pode realmente diminuir bastante a qualidade de vida e de saúde das pessoas. Se essa doença for acompanhada, for diagnosticada precocemente, se as pessoas que têm a doença forem assistidas adequadamente, muitas complicações são evitadas, muitas internações são evitadas, o que inclusive diminui o gasto do SUS com saúde, e as pessoas podem ter uma vida mais longeva. Se ao chegar no pronto-socorro, por exemplo, o profissional de saúde que está lá, ele tenha conhecimento sobre a doença.
e o que ocorre é que, na maioria das vezes, esses profissionais não aprenderam nada durante a sua formação sobre doença falciforme, até pelo fato de ser uma doença que ocorre mais em negros. Então, não é dada tanta importância às doenças e agravos que ocorrem mais na população negra, na população pobre, na população indígena e outras populações. E, por isso, muitas vezes o profissional de saúde prescreve uma medicação que é contraindicada por falta de conhecimento, prescreve uma medicação que é contraindicada para a pessoa que tem anemia falciforme. Ontem, aqui na Bahia, nós perdemos uma grande liderança no movimento, em uma associação de pessoas que têm doença falciforme. Era um líder que lutava por melhor qualidade de vida, que morreu para as pessoas com a doença e que morreu precocemente, porque chegou numa UPA para ser atendido, esse atendimento demorou de ser instituído, ele precisou de sangue, também houve demora para isso, e ele terminou morrendo. Então, esse é um exemplo bem categórico, não é, de como o racismo tem matado a população negra. Professor, eu queria propor agora, a gente está no final da nossa conversa, na verdade uma reflexão. Para esses próximos anos, como é que a gente pode trabalhar para acabar com essa realidade de desigualdade até nesse direito básico que é a saúde, professora? Então, isso tudo envolve uma grande complexidade, porque nós estamos falando do racismo, e de um racismo que está estruturado e é sistematicamente instituído nas instituições mesmo, e faz com que as pessoas negras, as pessoas em situação de vulnerabilidade estejam cada vez mais propícias a morrer, né, por doenças ou por problemas, por agravos que poderiam ser evitados, né? Isso significa que o racismo está em toda a sociedade, né? Afeta todas as áreas de conhecimento, não é somente a área da saúde, e para se ter saúde é preciso que se tenha habitação, é preciso que tenha transporte, que tenha alimentação, as condições básicas, né, de sobrevivência. E quem é que não tem acesso a esses direitos? São as populações que estão nessa situação de desigualdade em nosso país. Para a gente reverter isso, é preciso que haja um grande empenho do governo e da sociedade como um todo para essa desconstrução que vem ao longo dos séculos e que não vai ser de um momento para outro que a gente vai conseguir realmente acabar com o racismo, mas nós temos que dar continuidade ao trabalho que vem sendo feito pelos movimentos sociais, fortalecer esses movimentos, buscar que esses movimentos, as representações desses movimentos estejam no Ministério da Saúde, estejam no Ministério da Educação, estejam lá no Conselho Municipal de Saúde, no Conselho Local de Saúde, trazendo essa problemática e exigindo que as políticas públicas que já foram criadas e outras que possam vir a ser criadas possam estar trabalhando de forma intersetorial, conjuntamente, para que a gente vá diminuindo as iniquidades raciais e, consequentemente, diminuindo a morbimortalidade por doenças que são preveníveis e evitáveis. Obrigada, professora Edna Araújo, da Universidade Estadual de Feira de Santana, membro do GT Racismo e Saúde da Abrasco, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, esteve aqui com a gente no nosso podcast Repórter SUS, conversando sobre a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Muito obrigada por dividir com a gente esses conhecimentos e essas informações, professora. Eu é que agradeço pela oportunidade de
de falar para muitas pessoas ouvirem, conhecerem, saberem sobre essa política, e nós temos realmente um grande desafio, já que nós fizemos uma pesquisa há algum tempo atrás, e nós levantamos, observamos que muitos trabalhadores da área da saúde desconheciam a política. Ok, professora, obrigada pela participação, obrigada também aos nossos ouvintes e às nossas ouvintes que acompanharam a gente até aqui, muito obrigada por estar aqui conosco nesse debate. Juliana, vamos para a nossa assinatura então, aqui de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda. E do Rio de Janeiro, da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, Juliana Passos.